Agora você vai entender o que são os números naturais. Os números naturais eles foram inventados inicialmente para contagem, né? Com a necessidade de contar foi que os números naturais foram se desenvolvendo. E aí, eu acredito que você já esteja familiarizado com esse conjunto, né? A gente tem como elementos desse conjunto o número 1, o número 2, o número 3, 4, 5, 6, e a gente chama isso aqui de conjunto, beleza? O mais comum é você ver isso daqui entre chaves, assim, com essa letra aqui simbolizando esse conjunto, ou seja, essa letra que representa todos esses elementos aqui dentro, tá? Então eu posso dizer que 1 pertence ao conjunto dos números naturais, porque ele está aqui dentro. Mas tem uma questão que é muito importante e, tipo assim, bastante discutida, mas ninguém chega a lugar nenhum com isso, é o zero. O zero pertence ao conjunto dos números naturais ou o zero não pertence ao conjunto dos números naturais? Bom, questão muito importante, alguns autores defendem que sim, que o zero pertence ao conjunto dos números naturais, outros defendem que não. Como assim alguns autores? Bom, existem muitos livros de matemática e muitos nomes importantes na matemática. E muitas dessas pessoas, nenhum deles chegou a um consenso, tipo assim, não juntou todo mundo e falou, o zero pertence, o zero não pertence. Porque sempre tem um que fala, o zero não pertence por conta disso, disso e disso. Geralmente, o argumento é que os números naturais são usados para contagem, certo? Então, o zero, você não começa a contar a partir do zero. Você conta 0, 1, 2, 3, nós começa a contar do 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o que geralmente o pessoal usa, né, para argumentar que o zero não pertence ao conjunto dos números naturais. Mas, na maior parte das coisas que a gente vai estudar, o zero pertence ao conjunto dos números naturais. Por exemplo, álgebra mesmo, zero é o elemento neutro, né, da adição, então não tem como ele não fazer parte do conjunto dos números naturais. Mas, assim, depende do seu professor. Se o que você está estudando aí no seu curso, o professor considerar o zero ou não. Alguns professores também não são muito criteriosos em relação a isso, porque realmente não tem um consenso, né? Então, sobre os números naturais, é basicamente isso. É um conjunto infinito de números utilizados para contagem. E como que a gente obtém os números naturais? Sempre fazendo n mais 1. A gente obtém o sucessor de um número natural. Por exemplo, 1 mais 1, a gente tem o 2, mais 1, a gente tem o 3, e assim em diante, beleza? Então, se n pertence ao conjunto dos números naturais, então a gente sabe que n mais 1 é sucessor. Vamos escrever aqui, sucessor de n. Exemplo disso, vamos colocar aqui de uma outra cor. Exemplo, a gente tem 5. 5 pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Então, n mais 1 é sucessor de 5, ou seja, 5 mais 1 é sucessor de 5. 5 mais 1 é 6, 6 é realmente sucessor de 5, entenderam? E é isso, pessoal. Esse é um resuminho sobre o conjunto dos números naturais. Não deixe de se inscrever e acessa a playlist aí, porque assim você tem acesso a todo o conteúdo, dá pra fazer uma revisãozinha legal e aprender bastante. Fiquem com Deus e até mais.